Eu quero falar inglês, eu tô louco para aprender a falar inglês, eu preciso falar inglês, eu só tenho uma coisa para te dizer. Você está no lugar certo, porque no desafio de inglês, agora você vai falar, é exatamente isso que eu vou te preparar. Eu vou preparar você para falar o idioma. A nossa aula de hoje, eu trouxe um tema aqui que eu ouço o tempo todo. Teacher, eu tenho medo de tentar de novo com o inglês e me frustrar mais uma vez. Só de pensar, teacher, em tentar de novo, eu já fico apavorado, fico frustrado, tenho medo, desânimo. Essas palavras eu ouço com bastante frequência. Não sei se é o seu caso, se você já tentou aprender inglês antes. Como assim? Professor particular, escola de idioma, tentando sozinho. Já tentou aprender inglês alguma vez na sua vida? É o que eu vejo as pessoas fazendo com muita frequência, né? Aí começa, para, parece que fica um ciclo assim que não tem fim. O que acontece, teacher? Só de pensar em tentar de novo e aí ter a mesma experiência, não ter resultado? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Não é uma aula motivacional do tipo, o que eu tenho que fazer para vencer o medo? Não, não é nada disso, tá? Não é isso que eu vim falar para você. Hoje eu vim aqui te mostrar na prática, com técnicas mesmo, o que você vai começar a pensar, o que vai mudar para você, a maneira de como você tem feito até aqui, para de fato você chegar no resultado. E não uma aula motivacional de como encarar o medo. Tudo bem? Por que eu tenho esse medo, teacher, só de pensar em tentar de novo? Porque você não alcançou o resultado que você gostaria. Você ficou tentando e o falar inglês, que é o tão sonhado sonho, nada, não aconteceu. O que é importante você entender? Deixa eu abrir o meu cursor para ficar mais fácil de você me acompanhar. Existem dois tipos de treino na hora de você aprender inglês. Então, tem dois tipos de treino que você pode escolher na hora de você aprender inglês. Tudo bem até aqui? Quais são esses treinos, teacher? Tá? Então, você tem essas duas opções aí de treino na hora que você vai aprender o idioma. Tá? Um deles é o treino ativo. Você vai me ouvir falar muito sobre isso. Então, primeiro tipo de treino, ativo. Grava essa palavra. Eu vou falar várias vezes, tá? Segundo tipo de treino para você aprender inglês, na hora de aprender inglês, treino passivo. Você vai ouvir muito essas duas palavrinhas. Então, os dois tipos de treino na hora de aprender inglês, treino ativo e treino passivo. Tá, o que isso quer dizer, teacher? Não tô entendendo. O treino ativo, assim como o passivo, cada um tem um objetivo, tem uma função, tá? Ali no treino ativo, a função dele é trabalhar a sua fala. Então, o treino ativo ele é focado para a sua fala, ele faz você falar. Enquanto que o treino passivo, ele vai desenvolver as suas demais habilidades. Que demais habilidades? As outras, que não são a fala. Sabe aquela situação que às vezes você lê alguma coisa em inglês e até entende algo? Nossa, teacher, eu até entendo quando eu leio em inglês. Não tudo, 100%, não. Mas eu até consigo traduzir. Eu até consigo enviar alguma mensagem em inglês, jogo lá pego a ajuda do Google Tradutor, pego um dicionário, até escrevo alguma coisa. Mas na hora de falar, teacher, eu não consigo. Parece que as palavras ficam soltas na minha cabeça, eu não consigo formar uma ideia, uma sentença com começo, meio e fim. Tá, dois tipos de treino, ativo e passivo. Let's move on. Vamos seguir para entender o que está acontecendo nesse treino. O que eu percebo? A maioria das pessoas que já tentaram aprender inglês antes, mas ainda não conseguem falar, elas focam nesse tipo de treino passivo que está circulado aqui no meu slide, né? E acabam desenvolvendo, trabalhando as outras habilidades no idioma, que não é a fala. Então a pessoa tenta uma vez, tenta outra, tenta de novo, para, continua, começa, para, só que ela fica dentro desse treino passivo. Ela treina as demais habilidades e deixa o ativo de lado, só que é o treino ativo que faz você falar. Já começou a perceber o que pode ter acontecido com você? Por que esse medo de tentar de novo? Você fica fazendo o treino passivo,
não faz você falar, e aí o resultado da fala não vem, e aí toda vez que começa de novo, é de novo a mesma experiência, o mesmo resultado. Então, o que eu percebo que acontece? O pessoal que fica tentando aprender inglês fica aqui, ó, nesse treino passivo. Tá, é errado, teacher. Não posso fazer esse treino? Como eu falei pra você que o treino passivo, ele vai praticar, ele vai desenvolver as demais habilidades, quais são essas habilidades, na verdade, teacher? Ó, na verdade, quando você tem um treino passivo, você acaba treinando, lendo, vê se foi isso que você já fez. Sabe quando você decidiu aprender inglês alguma vez na sua vida, e aí você começa a procurar material, ou faz curso, ou faz isso, ou faz aula, e aí você tem contato com esse material lendo, escutando, assistindo uma aula, um áudio em inglês, vendo, ouvindo, né? E aí você treina, você tenta aprender inglês dessa forma? Ouvindo, lendo, escutando, você já fez isso? Isso é característica de um treino passivo, tá? Aí você acaba desenvolvendo essas habilidades que eu falei lá no começo dessa live. Até traduz, até escreve, até leio, até consigo um pouco disso, um pouco daquilo. Tá, e falar? Como é que tá a sua fala no idioma? Ih, teacher, falar eu não consigo, mas não consegue falar porque fica nesse treino passivo. Fica lendo coisas em inglês, fica ouvindo conteúdo em inglês, fica assistindo aula, só que desenvolve até algumas habilidades, até consegue traduzir, até consegue ler e escrever, mas não consegue falar. O que é importante você saber a partir de hoje? O treino ativo é aquele que vai trabalhar a sua fala, que vai fazer você falar o idioma. Você faz um treino ativo na prática. Como é que eu faço esse treino ativo então, teacher? Me mostra que eu preciso fazer isso daí. Você aprende na prática. Como assim que eu aprendo na prática? Você vai aprender falando, você vai treinar falando. Teacher, mas eu não falo. Pois bem, é isso que a gente vai fazer, não é? Durante a semana do desafio de inglês, agora você vai falar, porque agora você vai começar a falar. A gente vai treinar muito na prática, falando mesmo. Mesmo que você nunca tenha falado antes, ou mesmo que você já tenha tentado várias vezes, já fez um monte de curso de inglês, né? E ainda não consegue falar o idioma. A gente vai para um treino na prática. Tá, se eu tô falando de treino na prática, se eu tô falando de um treino ativo aqui com você, eu vou te mostrar na prática como que isso vai ser. Vamos ver como é que isso é na prática, então, só para você entender como que isso vai funcionar. Eu vou mostrar aqui para você, eu vou te ensinar um conteúdo, independente se você já sabe ou não, é só um exemplo, tá? Você pode fazer isso com qualquer outro conteúdo que você quiser, mais difícil, mais fácil, nível mais avançado, mais básico. Funciona para qualquer tipo de conteúdo e para qualquer tipo de nível de inglês. Eu vou começar com ele, eu vou te mostrar na prática como é esse treino ativo para você entender como que você faz, tá? E a gente vai ter muito desse tipo de treino nos 10 dias para o desafio, durante a semana do desafio. Então vamos lá. Imagine que se você tivesse que falar em inglês, essa situação, eu sou ou eu estou. Porque no inglês é a mesma coisa, tá? Toda vez que no inglês você precisa falar eu sou ou eu estou, em inglês vai ficar I am. Tudo bem até aqui? I am. Só que lembra que eu falei para vocês que a gente vai treinar falando, porque é esse tipo de treino que vai fazer você falar, tá? Na fala, eu não falo I am. Na fala de inglês real mesmo, você vai me ver falando muito sobre isso. Gente, aqui a gente vai falar como que é falado na vida real, né? Não adianta a gente ficar falando cada palavrinha solta lá, bonitinha, do jeito que escreve, na vida real não é nada disso. Como é falando o nosso treino, vamos ver como é que a gente fala isso na prática? Então, ao invés de eu falar I am, a gente diria I'm. Tudo bem? É importante agora você abrir a sua boca e já repetir esse som. Então, toda vez que você quiser falar eu sou ou eu estou em inglês, você vai dizer I'm. Teacher, mas eu sempre aprendi I am, papapá, papapá. Tá, só que não é assim que é falado. Lembra que a gente vai praticar já ativo? Treino na prática, aprendendo na prática, falando. Então é dessa forma que a gente vai falar. Eu sou, eu estou, I'm. Até aqui tudo bem? Já vou olhar lá no YouTube daqui a pouquinho as dúvidas que vocês tiverem.
E de repente aqui no Instagram também, se alguém tiver dúvida, pode ir perguntando. Muito bem. Nesse treino ativo que eu te falei, porque existem dois tipos de treino, ativo, passivo. Passivo é aquele treino que você fez a vida inteira, né, com vários cursos e não te levou a falar. Agora a gente está indo para um outro tipo de treino, que é o ativo. A gente está começando a entender como que ele funciona. Muito bem. Eu sou, eu estou, I'm. Tá. Considerando isso, não sei se onde você mora aí tá friozinho. Aqui no interior do estado de São Paulo tá frio. E a previsão é de esfriar mais ainda a partir de quarta-feira. Então, se você tivesse que falar, eu estou com frio. Teacher, eu estou com frio. Como é que você diria isso? Eu estou ou eu sou, você já viu que é I'm. Eu estou, I'm. Muito bem. Com frio em inglês, cold. Cold. Tudo bem? Tá, você já tem as informações que você precisa para falar isso. Como você diria em inglês para uma pessoa que você está com frio? Eu estou com frio. Eu já vou pedir para você abrir a sua boca e já falar essa sentença mesmo. Você já sabe o eu estou, I'm, e com frio também você já tem. Como você diria isso? O eu estou, I'm. Vê se foi isso que você disse? I'm cold. Ah, Titi, mas a minha pronúncia eu não sei. Ó, uma coisa de cada vez. Primeira coisa que a gente está entendendo nessa live 10, porque a gente está indo de trás para frente, contagem regressiva para o desafio. Tenho medo de tentar de novo com o inglês e me frustrar mais uma vez, porque você ficou tentando naquele treino passivo, que não te fez falar, até entendo, até leio, até envio mensagem, até traduzo, mas na hora de abrir a boca parece que está tudo jogado lá na minha cabeça. Titi, então o que a gente está fazendo? Entendendo que tem um treino certo que pode ser feito para quem quer falar o idioma. Adultos que ainda não falam o idioma só vão conseguir falar o inglês a partir dessa descoberta. Opa, peraí, que o passivo aqui é para outra coisa. Não é o que eu vou precisar agora. Eu preciso falar o inglês. A sua pronúncia é uma consequência. Desencana, não fica preocupado com ela agora. Ela vai acontecer de forma bem mais natural do que você imagina. Então foi isso que você disse ou algo parecido? Eu estou com frio. I'm cold. O que você acabou de fazer aqui, guys? Você acabou de fazer um treino falando. Se você foi treinando aqui da forma que eu te orientei, você abriu a boca e falou. Foi ou não foi? Ótimo. Você fez um treino ativo. Porque eu falei que os dois tipos de treino, um é para uma coisa e o outro é para outras habilidades. Para eu falar, teacher, o que eu tenho que fazer? É o nosso ponto de partida aqui, esse treino ativo. Tá, vamos avançar mais um pouquinho? Então, ó, você já aprendeu que eu sou ou eu estou em inglês é I'm. Tudo bem? Teacher, mas I am não é a mesma coisa? É, guys, só que aqui eu vou sempre te incentivar a falar do jeito que é na vida real. Então, vida real, I'm. Então já vamos começar falando dessa forma. Tá, se você tivesse que falar o seguinte, eu estou falando inglês agora. Olha lá, eu estou falando inglês agora. No inglês tem algo que acontece que é muito simples, que é quando eu quero falar uma ação, um verbo dessa forma. Por exemplo, falando, dançando, correndo, dormindo, comendo, lendo. Sabe essas terminações, nossa, no português? Indo, né, dormindo, endo, lendo, comendo, ando, falando, né, acordando. Sabe essas terminações no português? No inglês é muito fácil eu falar desse jeito. O que acontece? Eu pego o meu verbo no inglês, por exemplo, falar é speak. Aquela famosa frase, né? Pergunta, do you speak English? I don't speak English. Então, falar, speak. Para ficar falando, olha que coisa fácil, gente. Você vai colocar esse ing lá no verbo. Então, por exemplo, falar, speak. Falando, acrescenta o ing. Speaking. Você pode fazer isso com qualquer outro verbo. Dançando, dançar é dance. Dançando, dancing. Trabalhar, work. Trabalhando, working. Você pode fazer isso com todos. Fica muito fácil no inglês. Então, falar é speak.
Falando, eu vou acrescentar esse ing. Speaking. Tudo bem até aqui? Vão deixando suas dúvidas aqui pra mim, hein? Eu estou. Você já sabe que é I'm. Eu sou, eu estou. Mesma coisa no inglês. I'm. Tá. Então, se você tivesse que falar, eu estou falando inglês agora, como é que você diria isso? Caso você não saiba, agora é now. Now, tá bom? Em inglês, English, né? É um vocabulário bastante conhecido, mas se você não souber, English. Abre a boca. Abre a boca. Titi, mas eu nunca falei uma frase. Chegou o seu momento, porque o desafio é exatamente para quem ainda não fala inglês e agora quer falar, não é? Então, ó, eu estou falando inglês agora. Abre a sua boca e fale essa sentença. Como você diria isso em inglês? Eu estou falando inglês agora. É o que você está fazendo. Você está falando inglês aqui comigo, ó. Estão praticando já, ó, abrindo a boca e falando. Vamos ver como é que ficou? Vê se foi mais ou menos isso que você disse. I'm speaking English now. Eu estou. Speaking, porque é o falando. Olha o ing lá que deixa o nosso indo, ando. Inglês agora. I'm speaking English now. Vê se foi isso que você falou, guys. O que a gente fez aqui? De novo, a gente já foi praticando na prática. Lembra que eu falei para você dos nossos dois tipos de treino, ativo e passivo. Passivo é esse treino que você tem feito aí. Eu tenho quase certeza que você fez muito desse treino passivo. E é por isso que você ainda não fala inglês. E é por isso que você ainda tem medo de ficar tentando de novo, se frustrar de novo, porque você está fazendo o tipo de treino que não vai fazer você falar. O problema não é você, gente. Tira isso da cabeça que você tem dificuldade, que o problema é você. Não é você. Você vai ver que não é você. Sabe como que você vai saber que não é você? Porque conforme a gente for fazendo as atividades que vão aparecer lá no desafio, você vai conseguir fazer. E aí você vai entender, poxa, se eu tô conseguindo fazer, então não é que eu tenho dificuldade, não é? Então, ó, o que a gente fez? A gente foi treinando, falando, a gente foi já na prática, já lá no treino ativo, mais uma vez. Por isso que eu falei pra você, abre a boca e fala. Abre a boca e fala. Por que eu tenho medo, teacher, de tentar de novo com o inglês e me frustrar mais uma vez? Por conta desses dois tipos de treino na hora de aprender inglês. O treino ativo e o treino passivo. O ativo é responsável pelo quê? Ele é responsável por fazer você falar o idioma. Se eu sou adulto, se você é adulto e ainda não fala inglês, por que adulto, teacher? Deixa eu te explicar. A criança, ela tem uma maneira um pouquinho diferente de assimilação e de aprender um outro idioma. Principalmente a criança que ainda está desenvolvendo a fala, mais novinha ainda, né? O adulto é diferente, porque ele já fala o idioma dele, então outras coisas acontecem na hora que ele vai aprender o idioma. Por que eu friso sempre? Se você é adulto e ainda não fala inglês. Porque tudo que eu tô preparando para você aqui nos 10 dias pro desafio e na semana do desafio é pro adulto. É como o adulto que ainda não fala inglês aprende, como que ele precisa fazer para poder abrir a boca e falar. Porque se você ficar tentando aprender igual a criança aprende, igual quem já fala o idioma aprende, você não vai ter resultado. E as pessoas confundem, misturam tudo isso, né? Ah, não, vamos ficar ouvindo inglês o tempo todo. Ah, será que é isso que você tem que fazer? A gente vai ver muito sobre isso na semana do desafio, nos 10 dias para o desafio. Então, o treino ativo é aquele responsável por fazer você falar. É ele que vai ajudar você a desenvolver a sua fala no idioma. O passivo é um tipo de treino também válido, que é necessário ser feito, só que ele desenvolve as outras habilidades. Agora me responda assim, from the bottom of your heart, do fundo do seu coração. Você já chegou a pensar, eu acho que o problema sou eu tenho dificuldade e é por isso que eu não falo inglês, porque eu tenho dificuldade. Já passou isso na sua cabeça? Ou algo do tipo, nossa, só de pensar em tentar de novo e continuar sem resultado, né? Dá um desânimo, uma frustração, um medo, né? Então é algo muito comum que eu vejo acontecer o tempo todo. As pessoas tentam aprender inglês
e não consegue desenvolver a fala. Hoje, vocês estão tendo a oportunidade de começar entendendo o porquê que isso acontece. Espera lá. Então, pode ser que o treino que eu estava fazendo não era o apropriado para a fala? Exatamente. Guys, see you tomorrow. Bye, bye. Vejo vocês amanhã.